Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é a convite de Maxton e eles me convidaram para participar do movimento Revele-se. Por isso que hoje eu vou contar para vocês uma história que não é uma história que eu costumo contar para muitas pessoas e que, apesar de já ter acontecido há muito tempo atrás, ainda é um pouco difícil para mim falar sobre isso, que é de quando eu sofri o meu primeiro relacionamento abusivo. Eu digo primeiro porque não foi a única vez que eu sofri relacionamento abusivo. Eu sofri relacionamento abusivo mais uma outra vez depois disso, mas da segunda vez eu consegui sair com muito mais facilidade do que a primeira. Bom, gente, o primeiro relacionamento que eu tive na minha vida foi um relacionamento abusivo. Eu tinha 15 anos de idade e eu comecei a namorar um rapaz que já estava na faculdade, que era 4 anos mais velho do que eu. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu ainda tava numa fase que eu não gostava muito do meu cabelo, eu não achava o meu cabelo bonito, ele era um cabelo muito indefinido, ele não tinha muita forma de cacheado, mas ele também não tinha forma de liso, ele ficava naquele meio termo. E eu já sofria bullying na escola por causa do meu cabelo, porque as pessoas não achavam ele bonito, então já era uma coisa que me incomodava bastante. Outra coisa que me incomodava bastante naquela época era o meu peso. Naquela época eu era uma pessoa magrinha, porém eu já tinha as pernas bem grossas, eu já tinha um quadril largo e por isso mesmo era muito difícil pra mim encontrar calça jeans e aquilo era uma coisa que me incomodava muito. E quando eu comecei a namorar aquele rapaz, ele começou a pegar exatamente nessas feridinhas que me incomodavam. Então ele olhava mulheres na rua que tinham cabelos lisos e ele apontava e falava: por que seu cabelo não é assim? Você ficaria muito mais bonito se você tivesse um cabelo desse. Até chegar ao ponto de um dia ele virar pra mim e dizer que ele só casaria comigo no dia que eu alisasse meu cabelo. Porque o cabelo que eu tinha não era um cabelo bonito e que eu não era uma mulher bonita com aquele cabelo. E como eu já odiava muito o meu cabelo, como eu já não me achava bonita, foi a época que eu comecei a alisar mesmo o meu cabelo. Mas aquilo não bastou pra ele, ele continuava falando coisas pra me deixar pra baixo, falando coisas pra me desmotivar. Frequentemente ele falava que eu estava gorda, frequentemente ele falava que eu não estava bonita, que eu não era uma pessoa legal, que eu não era uma companhia agradável. Incontáveis vezes ele me comparava com as minhas amigas e com outras pessoas que passassem na rua. A sensação que eu tinha naquela época era que qualquer outra mulher que passasse na rua era mais bonita do que eu. E eu tinha a sensação de que eu não podia ter amigas porque ele dava em cima de todas as minhas amigas e depois ele ficava falando que todas as minhas amigas eram muito mais bonitas do que eu, tinham cabelos mais bonitos do que o meu, tinham corpos mais bonitos que o meu. Ele frequentemente apontava pra algumas meninas e falava: por que você não tem aquele peito? Porque aquele peito é muito mais bonito que o seu. Ou por que você não tem aquela bunda? Porque, olha, a bunda dela é totalmente proporcional ao resto do corpo, coisa que a sua não é. E frequentemente ele batia na tecla de que eu estava gorda, que eu estava gorda, que eu estava gorda, que eu estava gorda. E ele chegava a me falar várias vezes que os amigos dele da faculdade falavam: nossa, eu não sei como que você consegue namorar com a Mari, porque além de ser muito feia, ela é muito gorda. E isso me deixava muito pra baixo, me deixava muito mal. E todas as vezes que eu tentava terminar com ele, porque eu queria sair dessa situação, queria parar de sair com a pessoa que me fazia mal, ele falava pra mim a seguinte frase que eu lembro até hoje: você tem muita sorte de ter um cara como eu te namorando, porque você é gorda, porque você é feia. Você não vai achar outro cara como eu que queira ficar com você. E assim, eu era muito nova, ele era o meu primeiro namorado. Eu nunca fui uma menina popular na escola, eu não tinha vários caras correndo atrás de mim. Naquela época eu nunca tinha ido pra uma balada, eu nunca tinha ido pra uma festa. Então assim, eu não tinha situações onde aquilo pra mim era provado contrário, sabe? Então sempre que ele me falava que eu tinha muita sorte de estar com um cara como ele, eu pegava aquilo como verdade pra mim e eu simplesmente não conseguia terminar aquele relacionamento. E pouquíssimas pessoas sabem do que eu passei. As minhas amigas mais próximas sabiam do que eu passava, porque eu não tinha coragem de falar sobre aquilo com os meus pais, porque eu sabia que eles iam ficar muito chateados de saber que eu tava passando por aquela situação. Mesmo eu não falando, eles já sabiam que eu não estava bem, que eu não estava feliz e que aquele cara me fazia mal. Só que eu nunca falei pra eles exatamente o que eu tava passando. Então é óbvio que por isso eles não conseguiam me ajudar. E as amigas pra quem eu tinha coragem de contar o que eu tava passando, elas sempre me davam bronca, sempre falavam que não sabiam o que eu tava fazendo com aquele cara, por que eu tava passando por aquilo, porque eu não precisava passar por aquilo. Até que com o tempo eu comecei a parar de contar as coisas que eu passava pras minhas amigas. Quando elas me perguntavam se estava tudo bem, se eu estava feliz, eu simplesmente falava que eu estava bem, que eu estava feliz. E eu não queria falar o que realmente estava acontecendo no meu relacionamento, porque eu tinha medo de ouvir críticas, eu tinha medo do que as pessoas iam dizer pra mim. E nessa eu comecei a me afastar das minhas amigas, porque elas viam o que estava acontecendo comigo, elas não concordavam, e elas, por mais que elas falassem, elas não conseguiam me ajudar. Comecei também a me afastar da minha família nessa situação, porque eles não queriam me deixar sair com o meu namorado, com razão, né? Eu namorei com aquele rapaz durante 1 ano e meio, e foi uma época muito terrível da minha vida. E eu lembro que naquela época eu queria muito sair daquela situação,
mas eu não sabia como. E aí, gente, uma coisa que me chocou bastante foi quando eu tava procurando fotos pra fazer um vídeo falando sobre a história do meu cabelo, sobre todos os processos de transformação que o meu cabelo já passou, eu achei uma foto da exata época em que eu estava namorando esse rapaz, da exata época que ele me falava que eu era uma pessoa gorda. A foto é essa que vocês estão vendo na tela. Eu não sei se vocês vão conseguir reparar, gente, mas eu era muito magra. Esses ossinhos aqui dessa região, eles saltavam de tão magra que eu era. Só que naquela época eu não enxergava que eu era essa pessoa super magra. O meu namorado batia muito na tecla de que eu era uma pessoa muito gorda e eu acreditava. E aí nesse meio tempo chegou o ano novo e eu lembro que na virada do ano eu sentei num cantinho à meia-noite, comecei a chorar e pedi muito a Deus pra que me desse um sinal, pra que eu conseguisse sair daquele relacionamento, porque eu sabia que ele tava errado, eu sabia que aquilo não me fazia bem, eu sabia que aquilo tava acabando comigo, mas eu não tinha coragem, eu não tinha forças pra sair daquilo sozinha. Eu sabia que eu precisava de ajuda. O que aconteceu foi que um pouco depois daquele ano novo chegou o carnaval. No carnaval eu fui viajar sozinha, sem o meu namorado. Eu tinha ido pro interior, pra casa dos meus avós. A intenção que eu tinha naquela viagem era de ficar na minha, de ficar com a minha família, de ficar relaxando, sabe? Eu só queria ficar longe do meu namorado, eu queria ficar longe de tudo. E o que aconteceu é que esse feriado foi muito diferente do que eu esperava. Nesse feriado chegou um primo meu e ele levou 2 amigos junto. E um desses amigos gostou muito de mim. Ele ficou dando em cima de mim o feriado inteiro. E na minha cabeça aquilo era tipo, mas por que ele tá gostando de mim, sabe? Eu sou uma pessoa não tão bonita assim. Não tô entendendo por que esse cara tá gostando de mim. Até que no último dia do carnaval, antes da gente voltar pra São Bernardo, ele virou pra mim e falou: você é muito mais bonita do que você pensa. E aquilo pra mim fez muita diferença. Parece que assim, caíram todas as minhas fichas, sabe? Porque na minha cabeça eu pensava assim, esse menino, ele é muito bonito, ele tá dizendo que eu sou uma pessoa bonita, então talvez eu não seja do jeito que o meu namorado acha que eu sou, talvez eu seja bem melhor do que isso. E aí quando eu voltei pra São Bernardo, eu consegui finalmente terminar com o meu namorado. E aí começou uma fase nova na minha vida, e aí era uma fase bem bacana, porque eu já tava um pouco mais velha, então eu já saía mais com as minhas amigas, já ia mais pra balada e tudo mais. E aí que a minha visão de mundo começou a abrir, sabe? Aí que eu comecei a ver que a vida era muito maior do que aquele relacionamento fechadinho que eu tinha com meu namorado. Foi aí que eu comecei a conhecer outras pessoas e principalmente a me conhecer. Porque pra sair daquele primeiro relacionamento abusivo, eu tive ajuda de uma pessoa pra me dizer o quanto eu era bonita. Mas pra sair do meu segundo relacionamento abusivo, não teve ninguém me falando que eu era uma pessoa bonita. Eu mesma tive que olhar pra mim e falar: Mariana, você não precisa sair com esse cara. Você é muito melhor do que isso. E a vida é assim, gente. Qualquer mudança que a gente faça na nossa vida é sempre de dentro pra fora. Então, a partir do momento que a sua cabeça, que você entende aqui dentro que você é uma pessoa maravilhosa, incrível, que você não precisa passar por esse tipo de situação, você consegue se livrar desse tipo de situação com muito mais facilidade. E esses 2 relacionamentos abusivos pelos quais eu passei me fizeram entender uma coisa muito importante. Nenhum relacionamento pode ser melhor do que o meu relacionamento comigo mesma. Não é possível que seja melhor eu ficar com um rapaz que me diz que eu sou gorda, que eu sou feia. Não é possível que seja melhor eu ficar com um cara que fala esse tipo de coisa pra mim do que ficar sozinha. E é óbvio que depois dessas situações eu tive um sentimento de culpa, de por que eu me deixei levar por isso, mas, novamente, as mudanças acontecem de dentro pra fora. Então, depois de muito tempo que eu consegui entender que eu não tinha maturidade na época do meu primeiro relacionamento pra entender que aquilo tudo tava errado, que eu não precisava ficar escondendo as coisas que estavam acontecendo comigo, que eu podia e devia compartilhar isso com as pessoas que eu amo. E é por isso que hoje eu venho também fazer um convite aqui pra vocês. Se você tá passando por uma história parecida com essa, ou se você passou por algo parecido, deixa a sua história aqui embaixo nos comentários desse vídeo com a hashtag Revele-se com Maxton. Eu mesma vou selecionar algumas dessas histórias pra ler num vídeo especial que vai acontecer no canal do YouTube do GNT. Então convido vocês a compartilharem essa história aqui embaixo e também a se inscreverem no canal do GNT, porque, gente, nós não estamos sozinhos. Então vamos nos ajudar, vamos nos transformar, porque a vida fica muito mais fácil, muito mais leve quando nós temos pessoas pra compartilhar as coisas pelas quais a gente passa, e também quando nós temos pessoas que nos amam do nosso lado pra dar apoio, pra gente poder sair dessas situações difíceis e sermos pessoas melhores. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e também de dar um joinha nesse vídeo se você gostou. Um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!